Se você contar os versículos anteriores e os posteriores, o Salmo 118, verso 8, seria o que a gente pode dizer centro da Bíblia. A quantidade de versículos anteriores e posteriores é a mesma. E olha o que Salmo 118, 8 diz: melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem. E esse confiar no homem diz respeito a mim, propriamente, na minha capacidade e no semelhante. Não que a gente não possa confiar um no outro, mas é no sentido de colocar a vida, depositar a sua vida, a sua esperança, todo o seu ser. E isso somente no Senhor. Podemos confiar nele. E essa confiança gera para nós alegria, força, condições de continuarmos caminhando e de termos assistência em tudo aquilo que nós precisamos. Então, qual é o centro da vontade de Deus? Que a gente confie nele. Salmo 118, 8. Se você estiver perguntando, olha, como é que eu faço para estar na vontade de Deus? Confie nele, espere nele, e ele nos dará todo atendimento às nossas necessidades. Vamos orar novamente, queridos, antes de a gente começar o louvor? Pai, obrigado porque em Ti, a confiança que nós depositamos no Senhor, ela não é em vão. Não seremos desamparados, não seremos envergonhados, porque o Senhor é aquele que tem o controle, é soberano e tudo está em Tuas mãos, ó Pai. Não há nada que aconteça que possa surpreender a Ti, Pai. Isso é maravilhoso para nós, porque nós estamos colocando a nossa vida, a nossa confiança e esperança naquele que pode trazer à existência o que não existe. Pode dar vida, trazer ressurreição, salvação, transformação, tudo o que nós precisamos, o Senhor, pelo Teu poder, pode executar, ó Pai. Obrigado, nos ensina a cada dia a confiar mais no Senhor, a cada dia buscarmos a colocar nossa vida, nossa esperança, nosso ser, família, igreja, nosso trabalho, tudo em Tuas mãos, recebendo do Senhor direção, recebendo do Senhor sabedoria e recebendo do Senhor atendimento às nossas necessidades, ó Pai. Obrigado por essa manhã aqui, que podemos louvar a Ti, bem dizer ao Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós, ó Pai. Continua nos guiando em tudo, pelos cânticos, pela palestra, que em tudo o Senhor seja louvado, e que o Senhor possa se mover entre nós, em nome de Jesus. Amém? Vamos louvar a Deus com nossos cânticos? Amém. Bom dia, a paz do Senhor. Como eu falo lá para as mulheres, bom dia com muita alegria. Se você puder, coloque de pé. Vamos louvar conosco. Essa canção, ela fala que nós somos um só corpo, povo escolhido, nação santa, sacerdócio real. Amém? Há um só corpo e um só Senhor. Pode utilizar as palmas? Unidos em espíritos, indo sem temor, em louvor e adoração, uma espada em nossas mãos, nós marchamos com poder e fé, conquistando Sião. Há um só corpo, Há um só corpo e um só Senhor, unidos em espírito, indo sem temor, em louvor e adoração, uma espada em nossas mãos, nós marchamos com poder e fé, conquistando Sião. Somos povo do Senhor e nação santa, geração eleita, sacerdócio real. Somos povo do Senhor e nação santa, chamado das trevas para anunciar o seu amor. Somos povo do Senhor
geração eleita, sacerdócio real. Somos povo do Senhor e nação santa, chamado das trevas para anunciar o seu amor, para anunciar o seu amor. Sobre tua vida vou profetizar, nenhuma maldição te alcançará. Eu sei que Deus tem pra ti uma nação cujas águas nunca faltarão. Eu sei que Deus tem pra ti uma nação cujas águas nunca secarão. Vamos declarar mais uma vez. Eu gostaria que você levantasse a mão Aleluias. para o Glória a seu Deus. irmão e começasse a declarar sobre a vida Aleluia. dele. Meu irmão, nada vale encantamento sobre a sua vida. Eu quero profetizar sobre a sua vida bênçãos dos céus. Sobre tua vida vou Profetizar, nenhuma maldição te alcançará. de novo. Sobre tua vida vou profetizar, nenhuma maldição te alcançará. Eu sei que Deus tem pra ti uma nação cujas águas nunca faltarão. Eu sei que Deus tem pra ti uma nação cujas águas nunca secarão. Nunca secarão. Aleluia! Aleluia! Seja exaltado o Senhor. Aleluia! Glória a Deus. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor. Águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde ele passar, Por onde o rio
fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. tu és a fonte. Tu és a fonte, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Que esse rio poderoso do Senhor possa passar aí na sua vida. Amém. Glória a Deus. Amém. Podem se sentar, por favor. Nós já vamos passar para a nossa palestrante da manhã. O pastor me concedeu a honra de apresentá-la a vocês. Doutora Lisa, por favor. Doutora Lisa, médica psiquiatra. Para quem não sabe, minha cunhada, esposa do meu irmão, doutor Ademir Júnior, que não pôde estar aqui hoje nessa manhã, porque está cumprindo o ídolo do Senhor lá no Acre, salvando muitas vidas lá, né? Enquanto a Lisa está aqui, salvando as nossas vidas, as nossas emoções, e mais de tantas pessoas, ele está lá, cuidando de alguns ossos por lá. Obrigada, Lisa. Obrigada, viu, doutora, por estar aqui conosco. Olha, fica atento, se você não trouxe um caderninho, pede um papel emprestado, pega a canetinha, anota, porque o que Deus tem hoje para você é algo poderoso, é uma palestra que vai invadir a sua mente, viu? Vai invadir a sua alma. E eu vou pedir, eu falei que é minha cunhada, irmã do meu irmão, mas esqueci de falar, né? Que é nora do presbítero Ademir e da irmã Neuza. Eu vou pedir para o meu pai orar por você, te abençoando. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Estenda as mãos para cá, por favor. Deus querido, Deus amado, nós te louvamos, nós te exaltamos, nós te glorificamos em nome de Jesus, porque o Senhor é o único digno de toda honra, de toda glória, de toda adoração e de todo louvor. Somos gratos, Senhor, pela vida, pela saúde, pela paz, por estarmos aqui nesta manhã, ó Deus, para em comunidade, prestarmos o culto de louvor e adoração ao teu nome. E nesta hora, Senhor, agradecido por tudo, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Pedimos ao Senhor que abençoe a doutora Lisa Pena de Moura Bueno, ó Deus, que transmitirá a nós nesta manhã algo importante para a nossa vivência neste mundo, para que possamos viver dias melhores, ó Pai, compreendendo, ó Deus, a necessidade de te servir constantemente. Abençoe a vida dela, dê a ela total liberdade nesta manhã. Abençoe a todos nós que estaremos ouvindo e participando. Dê a tua graça a teu povo, abra a nossa mente para compreender o que o Senhor tem para nós. Obrigado, ó Deus, fala aos nossos corações. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Só um minutinho antes de começar. A gente esqueceu de separar as crianças que vão para a salinha delas. Cadê as crianças? Vem aqui à frente para a gente orar por vocês, as professoras. Orar para que Deus também fale com elas, na linguagem delas, e que haja instrução. Pai, que tem essas crianças, Senhor, que o Senhor possa, por meio do ensino da Tua Palavra, como semente no coração de cada uma delas, fazer germinar, fazer crescer, e que elas possam ser preparadas para encontrar com o Senhor. O Senhor possa salvá-las, ó Pai. E também venha ser para a base, para a vida delas, que será sucesso em todo empreendimento da vida delas. Abençoe também nos seus estudos, no seu conhecimento, abrindo a cada dia a mente e dando desenvolvimento físico, emocional e espiritual, Pai. Abençoe também as professoras que têm se dedicado, recompensando a cada uma delas, concedendo sabedoria, discernimento, para que cada vez mais seja um instrumento do Senhor, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Vamos lá para a nossa salinha? Aprender? Pode ficar à vontade. Bom dia, então, eu queria agradecer, começar agradecendo aqui o convite
em ter esse lugar aqui hoje, né? Ter sido convidada para... Então, queria agradecer a presença de todos aqui hoje. Quando eu recebi esse convite, eu fiquei muito feliz mesmo, muito honrada que eu pude refletir o quanto, em relação à especialidade, né, em relação à parte médica mesmo, o quanto a minha especialidade, a psiquiatria, né, evoluiu e cresceu, assim, porque eu acho que há alguns anos atrás eu penso que era inconcebível, assim, um psiquiatra ser convidado, né, para falar dentro de um templo, para falar num lugar de destaque, né, num domingo, num momento nobre aqui da igreja, da comunhão da comunidade, sobre saúde mental. Então, eu fiquei muito feliz, muito honrada. Eu tentei aqui trazer de forma leve, para a gente conversar mesmo, ter uma oportunidade aqui de trocar ideia, de bater papo a respeito. Depois, se alguém quiser fazer algum comentário, né, tirar alguma dúvida, fazer alguma pergunta direcionada, vai ser um prazer poder interagir diretamente aí com vocês. Então, eu quis trazer, inicialmente, né, eu penso que seja a primeira vez de um psiquiatra aqui nesse lugar, então eu quis desmistificar, trazer essa oportunidade de a gente conversar, que não existe essa barreira, né? Então, espiritualidade e saúde mental, né? São temas opostos ou complementares, né? Qual que é o nosso lugar aqui? Eles são totalmente complementares. A psiquiatria, enquanto especialidade, não exclui a orientação religiosa do paciente, né? Não existe essa barreira. E a gente trabalha aqui duramente para isso, para que não tenha também por parte dos pacientes, quando há necessidade, né? Quando se instala o adoecimento, para não haver o impedimento de buscar o especialista por conta também da orientação religiosa, né? De pensar que não vai ter a sua fé respeitada, levada em consideração. E aí, assim, ao longo da história da psiquiatria, nos nossos compêndios aí, sempre citam as passagens bíblicas que trazem menções de adoecimento psíquico, já desde do Velho Testamento, né, do Antigo Testamento, em relação a síndromes, né, que sugerem síndromes depressivas, que ainda não havia esse contexto, não havia essa determinação, né, a ciência veio muito depois, mas eu trouxe um trechinho aí, né, por exemplo, em Provérbios, né, o coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido virá a secar os ossos. Então, que o adoecimento psíquico, né, o adoecimento mental, das emoções, que eles também consomem o nosso corpo físico, né? Abatem aí o nosso espírito e também combatem o corpo físico, trazem adoecimento. E, diferente assim do que eu recebo às vezes no consultório, alguns pacientes envergonhados por precisar estar em uma consulta psiquiátrica. Falei assim, nossa, doutor, eu queria tanto não estar aqui. Você me desculpa, né? Não é por você, mas eu queria não precisar estar aqui. Se eu pudesse evitar essa consulta aqui, eu queria evitar. E a gente sabe que qualquer um de nós está sujeito ao adoecimento psíquico, né? Que não tem uma escolha em relação à classe social, que não tem escolha à faixa etária, a gênero. Enquanto igreja, os estudos científicos hoje comprovam que a religião, que a fé, é um fator de proteção aos indivíduos, né? Fez-se um estudo em relação ao córtex, o cérebro, a parte aqui que a gente chama de massa cinzenta, né? Que é onde tem as conexões neuronais principais, que em pessoas que praticam a fé, que fazem oração constante, que é tido como um estado de meditação, tem essa parte do córtex mais espesso do que pessoas que não vivem, não praticam regularmente a fé. Então, isso protege ao adoecimento. Porém, apesar da gente ter essa maior proteção, vivendo a fé, vivendo a espiritualidade, a gente também pode adoecer mentalmente, porque a gente vai ver aqui que levam vários fatores em consideração, né? Eu até comecei aqui
e não me apresentei assim, como eu cheguei até a psiquiatria, né? Antes de ser psiquiatra, eu sou esposa, né? Sou filha, sou nora, fui médica, né? Antes disso, e eu tinha uma angústia de saber que especialidade eu iria fazer, né? Que caminho eu iria tomar em relação a buscar uma especialização. E então, assim, honestamente, todo mundo quando me pergunta, você sempre quis psiquiatria? Desde a faculdade você queria psiquiatria? E não, eu nunca cogitei fazer psiquiatria durante os meus 6 anos de faculdade de medicina, no internato, né, que é a parte aí dos nossos estágios práticos, eu nunca cogitei essa possibilidade. E ao longo das provas de residência, eu fiz minhas orações assim, e me despertou em relação à psiquiatria, porque eu gosto de consultório, gosto de conversar, gosto de poder ouvir com tempo, né, uma consulta mais demorada, com mais tempo. Eu falei, onde será que eu vou ser contemplada dessa forma? E prestei prova de residência para infectologia, para ginecologia e obstetrícia, para pediatria e para psiquiatria. Cada uma coisa diferente. E aí, em oração, eu coloquei nas mãos de Deus e falei que onde o Senhor fosse me usar da melhor forma, onde as minhas habilidades aí, o que eu construí ao longo da faculdade, que fosse ser usado da melhor forma, que somasse com as minhas características pessoais, com a minha história, que eu passasse nesse lugar, para não ter dúvida. E aí, no primeiro momento, eu só passei para psiquiatria, na prova de residência médica. Depois eu até fui de segunda chamada, fui chamada para infectologia, mas eu entendi que eu tinha tido a resposta que eu estava buscando, né? E ao longo, e até na entrevista, quando me perguntaram, né, eu falei, eu gosto, né, gosto de conversar, gosto de ouvir as pessoas, mas eu não sabia dizer por que eu estava ali, o que eu estava fazendo dentro de uma residência médica de psiquiatria. E ao passar, são 3 anos, né, de especialidade, ao passar dos anos eu pude ver como eu estava no lugar certo, o quanto eu evoluí, o quanto eu aprofundei o meu autoconhecimento, a minha parte espiritual mesmo, na psiquiatria. E como eu já pude ser usada em relação até ao meu contexto familiar, assim, o quanto eu pude trazer de abrir debates, de deixar mais leve aí certos pensamentos, certos conceitos. E hoje eu sou completamente realizada na minha especialização, na minha especialidade, e entendo que foi o melhor que eu fiz, foi confiar a Deus essa decisão e que Ele realmente me colocou no lugar certo. Quando eu escuto de um paciente dizendo, né, que chega muito, como a gente estava conversando, envergonhado, entristecido de precisar desse auxílio, e depois quando ele volta ao longo desse acompanhamento, falar, doutora, que coisa boa, que bom que eu vim aqui, você é instrumento de Deus na minha vida, você foi resposta, e eu fico muito feliz, assim, me emociono, muitas vezes choro o paciente, choro junto, fico feliz de poder trazer conforto aí para a vida das pessoas e quebrar esses preconceitos que tem a respeito da nossa especialidade. Então, em relação a qualquer um de nós pode adoecer, o cérebro é um órgão, como os outros todos, né, como o pulmão, como o coração, como os rins, como o fígado, e ele também adoece. Da mesma forma que a gente tem, às vezes, né, desenvolve aquela gordurinha no fígado lá, né, a esteatose, do mesmo jeito que o coração, que a gente desenvolve pressão alta, diabetes, que tem que cuidar, o cérebro a gente não aceita esse adoecimento, a gente acha que o cérebro tem que dar conta, que ele foi preparado para nunca adoecer, que ele tem que ir com a gente aí passando pelas adversidades, pelas turbulências da vida, mas aguentando firme, saudável. E às vezes a gente não faz esse check-up, esse cuidado, como a gente faz os outros órgãos, né, dos outros sistemas. E então, esse adoecimento, ele acontece de forma gradativa, né, devagarzinho. A gente não acorda um dia deprimido, muito triste, de repente não consegue dormir, né, passa a noite em claro. Isso não acontece de maneira tão rápida. Isso é insidioso. Devagarzinho a gente vai mudando, a gente vai desenvolvendo sintomas.
e é multifatorial esse adoecer, né? Não vem de um lugar só. Então, não tem os nossos estudos, a nossa ciência hoje não consegue identificar um único motivo para causar o adoecimento. Geneticamente, né? Um gene que favorece esse adoecimento. Ele conta, a genética influencia muito, então, às vezes, por mais que a gente se cuide em relação a hábitos saudáveis, a ter a prática religiosa, fazer atividade física, se alimentar bem, cuidar da saúde, dormir bem, não ter vícios, apesar disso tudo, a gente pode vir a adoecer, né? Porque a gente tem o fator genético. Não é regra que a gente tenha herança genética de transtorno mental que a gente vá desenvolver. Depressão, esquizofrenia, síndrome do pânico, fibromialgia. Não quer dizer que a gente vá adoecer da mesma forma que os nossos familiares. Porém, a gente tem uma suscetibilidade genética maior, né? Da mesma forma como é mais fácil, né? A gente pergunta sobre antecedentes, né? Se tem alguém na família que tem diabetes, tem alguém que tem pressão alta. Da mesma forma que a gente herda essa possibilidade genética, a gente também herda do adoecimento mental. Mas o ambiente influencia muito nesse despertar ou não do adoecimento psiquiátrico, né? Então, as experiências de vida que a gente tem, ou elas ajudam a proteger para que essa genética não manifeste o adoecimento, ou esse ambiente, se for um ambiente de privação, de violência, de instabilidade, ele também pode favorecer esse adoecimento a acontecer, inclusive mais cedo do que possivelmente poderia vir a manifestar. E a gente tem muito, eu acho que o maior receio de precisar ir ao psiquiatra é o medo do julgamento dos outros, né? Mas o que vão pensar de mim? Eu até aprendi isso na residência e adotei essa técnica aqui. Eu não cumprimento meus pacientes na rua, né? Quando eu encontro, eu espero ser cumprimentada, porque muitas vezes o psiquiatra, né, fala, nossa, vão saber, né? Não quero nem ver, quer esconder, não quer ser visto num ambiente de sala de espera, né, de um psiquiatra. Então eu não cumprimento, eu espero ser cumprimentada para retribuir aí esse cumprimento. E muitas vezes esse preconceito é mais da gente mesmo do que do outro. Porque muitas vezes eu vejo pacientes dizerem que eu aconselho tanta gente, até em contexto de... Eu tenho uma paciente que é pastora também, e ela falou, nossa, eu aconselho tanto a comunidade a procurar, a ir buscar ajuda, a se cuidar, que não tem problema, que a gente precisa de um apoio profissional, e que isso não é demérito, que isso não é sinal de fraqueza, de vulnerabilidade, né? E eu resisti muito a vir aqui. Eu me peguei tendo, né, pensamentos preconceituosos, falas preconceituosas, quando eu marquei essa consulta. Pensei em desmarcar e não vim. Então, muitas vezes, parte da gente mesmo, né, esse julgamento. Então, se a gente aceita com facilidade precisar de ajuda do profissional para cuidar das outras questões, né, da parte ginecológica, da parte cardiológica, de tudo isso, né, vascular, né, das veias e artérias, por que a gente não pode aceitar ajuda profissional da parte psiquiátrica? Por que seria vergonhoso ou difícil precisar da ajuda do psicólogo, do psiquiatra, dessa rede de apoio para cuidar da saúde da mente? Então, a gente tem que ir quebrando essa barreira imposta aí, sem a gente nem saber de onde vem. A gente só não gosta, só não quer, nem vai entender a raiz desses pensamentos, né? E eu percebo que em alguns momentos, durante a consulta psiquiátrica, já faz parte, durante a anamnese, o histórico religioso do paciente. Então, perguntar qual que é a orientação religiosa do paciente, se ele tem a prática de ir à igreja, qual que é essa intimidade que ele tem com a espiritualidade. E os pacientes ainda se assustam, falam, nossa, mas eu posso falar disso aqui? Eu vou... a senhora tem religião? A senhora acredita em Deus? Então, ainda tem muito esse imaginário da ciência se opor à prática religiosa. E a gente vê que o paciente, quando a gente fala sobre isso no consultório, o quanto ele se sente contemplado,
acolhido, em ter as suas individualidades, as suas questões respeitadas, levadas em consideração. E aí a gente entrando em questão de adoecimento, né? Porque muitas vezes o que retarda a ida das pessoas ao médico é ficar pensando que isso vai passar, isso é só uma tristeza, né? Isso é só um mal-estar, isso é só um momento, uma fase. Isso, não sei nem por que eu estou assim, isso vai passar, eu não vou precisar ir ao profissional. Mas a gente tem que diferenciar, então, o que é tristeza, o sentimento de tristeza, e o que é o adoecimento, o transtorno depressivo, né, o estabelecimento da depressão. Os critérios, né, de diferenciação nesse quesito, então, são a duração, que tristeza é um sentimento momentâneo, passageiro, né, pode durar horas ou até dias. Quando acontece é específico, né? A causa é mais delimitada, é mais específica. A gente sabe por que está triste, por que está abatido naquele momento, por que está preocupado. E a depressão é aquele humor melancólico, triste, abatido, durante a maior parte do dia, por dias consecutivos, né? Em termos de critério, mais de 2 semanas, né? 15 dias, se sentindo todos os dias triste, desanimado, sem energia, com humor abatido. E a intensidade, então, desses sintomas também são levados em consideração, né? A tristeza é algo mais leve, que você às vezes se dedica a alguma atividade, interte ali no seu dia a dia, não te paralisa, né? E você consegue continuar fazendo suas atividades apesar do sentimento de tristeza. E na depressão, isso é tão intenso que pode paralisar a pessoa, né? Pode impedir ela de querer sair da cama, de querer fazer sua higiene pessoal, de querer ir trabalhar, né? Por vezes, eu escuto dos pacientes e aí a causa é mais generalizada. O paciente às vezes nem sabe de onde vem, ele nem consegue entender por que ele está triste. Ele fala que, nossa, mas agora que está tudo bem, que está mais tranquilo, eu estou triste. E eu não sei dizer por que eu estou triste. Eu não estou bem, e eu estou... Né, eu já ouvi pacientes dizerem, eu nem consigo fazer minhas orações. Eu sou tão íntimo de Deus, me faz tão bem estar em oração, e eu não ando tendo ânimo, não ando tendo disposição nem para fazer minhas orações. Então é algo que vai pegar todos os núcleos da vida desse indivíduo, né? Não é direcionado só a uma parte, não é só no trabalho que ele está triste, não é só em casa que essa pessoa está abatida, né? Então, em todos os núcleos da vida dessa pessoa, ele vai estar desanimado e com a sua funcionalidade, né, as suas atividades diferentes do habitual. E aí, a gente pensa que é aquela situação, né? Quando a gente adoece, pensa, nossa, mas eu estou ficando, né? Eu tenho, em relação à pandemia, né, ao Covid, muitos pacientes, nossa, depois que eu tive Covid, eu deprimi, agora eu só fico chorando e não estou entendendo o que está acontecendo, mas uma coisa tão besta, eu nem fui para o hospital, graças a Deus ficou tudo bem, e eu estou triste, e uma coisa tão pequena. Mas a gente isola esse fato e só quer relacionar isso, mas a gente esquece da bagagem que a gente vem trazendo ao longo da vida, né? A vida, para a maioria das pessoas, para a grande maioria, ainda mais, né, no nosso país e tudo, é dura, é difícil, tem momentos de muita batalha, de muita provações, assim, em relação ao contexto social mesmo. E a gente diz que ultrapassa esses acontecimentos, né, que supera, mas na verdade a gente vai atravessando, vai rompendo, né? As coisas acontecem, a gente, não, isso aqui a gente resolve e vamos para frente, vai dar tudo certo, e essa força, a gente tem o apoio das pessoas, e receber essa força vai fazendo com que a gente siga. Mas essas feridas emocionais, elas ficam, né? Ficam marcadas, como se fossem cicatrizes aí dos tropeços que a gente teve, que a gente não derrubou, não caiu, a gente conseguiu levantar e seguir em frente, mas aquela ferida emocional, ela fica ali, em processo de cicatrização, né? Ela não está sangrando, ela não está aberta, mas ela não está completamente sarada. E quando a gente passa por
ao longo da vida por um novo acontecimento, que a gente pensa que é pequeno, que a energia daquilo ali é muito simples, perto de tudo que eu já passei, né? Um Covid, ter isso agora. Mas aí, quando a gente entra um novo tropeço, pode ser pequenininho, mas a gente se conecta com todas essas, a gente fica reflexivo e se conecta a todas essas dificuldades que já passou, todos esses tropeços que já teve, e pode potencializar esse sentimento, né? Pode desencadear um episódio depressivo pela somatória das situações, né? Então, não só por aquele fato isolado. E então, como que estou falando aqui, escolhi falar mais sobre depressão, até para a gente não se estender muito, né? Que depressão é tido aí já há alguns anos como mal do século, é a doença, hoje no Brasil, é a doença mais incapacitante em relação a atestados, a afastamentos laborais. Então, por isso, eu achei tão importante a gente trazer aqui, falar sobre a depressão. E como que essa pessoa, então, vai estar, né? O que ela vai estar sentindo, que em consulta, no consultório de psiquiatria, muitos pacientes falam, mas não tem um exame, doutor, eu preciso ver que eu estou com isso mesmo, eu não acredito que eu tenho depressão. Eu sou uma pessoa alegre, eu sou uma pessoa disposta, eu ajudo todo mundo, então, você me falar que eu estou deprimido, eu preciso ver. Mas a gente, hoje em dia, na psiquiatria, a gente tem exames de imagem, que conseguem mostrar a atividade diferente do cérebro ali, esse funcionamento está alterado, mas ainda não é acessível, né? Isso em grandes centros, principalmente no exterior, em lugares de pesquisa, né? Não são exames acessíveis para a gente fazer, são exames muito caros e complexos. E pela entrevista clínica, pela história do paciente, só a gente conversando, entendendo esses critérios, os sintomas, o tempo de duração, a intensidade, a história familiar desse paciente, a gente consegue fechar o diagnóstico. Então, a gente não precisa de um exame complementar. E o que a gente tem acessível aqui, né, as tomografias, as ressonâncias convencionais, elas não vão evidenciar esse adoecimento. Não vai ter um pedacinho lá estragado no cérebro que a gente consegue ver. Essa disfunção é a nível molecular, então é muito pequenininho. A gente não consegue ter um exame que vai trazer esse conforto de, então estou vendo, então agora eu vou acreditar que isso está acontecendo comigo, né? Ainda em relação a exames diagnósticos, ainda é muito abstrato. Mas a gente fecha esse diagnóstico em consulta, na entrevista. E aí esse paciente vai estar referindo, então, né, essa tristeza persistente, essa melancolia. Às vezes, o paciente acorda animado, tem energia, sai da cama, começa o dia, e ao passar das horas do dia, essa energia vai caindo, esse humor vai piorando. É como se tivesse gastado aquela energia que era para o dia todo, nas primeiras horas da manhã. E aí esse sentimento vai crescendo e piorando ao longo do dia, ficando pior ao entardecer. E também pode ter a sensação de vazio, de falta de sentimento. Essa descrição do não conseguir sentir, uma indiferença. Assim, não, eu não estou triste, mas eu não estou sentindo nada. Acontece uma coisa boa e eu não me empolgo, não fico feliz. Acontece uma coisa triste, eu nem consigo chorar. Eu era uma pessoa que me emocionava com facilidade e agora eu nem me emociono. Parece que nem foi comigo, que eu nem estava ali, não estava participando. E isso, então, a maior parte do dia e por dias consecutivos. Tem também alterações no sono. A gente pode ter tanto insônia, né, que é a perda do sono, quanto a hipersônia, que é a sonolência exagerada, né, não ter energia, passar o dia abrindo boca, o dia sentindo sono. Então, pode acontecer das duas formas, depende do organismo de cada um que vai manifestar esses sintomas. Podem ter também alterações no apetite, tanto para perda de apetite, que é não conseguir comer nada, vai tentar comer, fica nauseado, não consegue, né, digerir o alimento, e as pessoas começam a emagrecer, perder peso. Ou também pode ter o aumento do apetite, comer exageradamente, comer e não se sentir saciado, não conseguir parar de se alimentar, acordar à noite, aí por não dormir, às vezes passar a noite comendo, buscando aí um alívio hedônico, assim, né, do corpo, para as questões da alma, né, dos sentimentos, das emoções, pela ingesta de alimentos.
E aí também vai haver a perda do interesse em todas as atividades da vida, como a gente conversou, né? Então, o que era antes prazeroso, o que era antes estimulante, perde esse colorido, esse interesse para o paciente, né? E também é comprovado cientificamente que a visão do paciente deprimido, ela fica diferente de um paciente que não está deprimido. A intensidade com que a gente vê as cores, então aquilo que a gente fala que fica tudo cinza, fica de fato, tudo perde a vivacidade das cores, perde aquele brilho, né? Como se a gente diminuísse ali o brilho do celular e ficasse mais fechado, difícil de ver. Então, isso também já foi comprovado que acontece, que o paciente deprimido está com essa percepção física aí, né, do órgão da visão, não tem problema nenhum no olho, mas ele está vendo diferente o ambiente, a tonalidade das cores, né? Eu tenho, no meu consultório lá na Pax, na janela, é uma janela grande e tem uma matinha, assim, muitas árvores, é um lugar assim, muito bonito, agradável, tem uns patinhos, e aí os pacientes quando voltam, depois de uma primeira consulta, no segundo mês, no terceiro mês, falam, nossa, mas isso aqui já estava aqui? Essa janela, já tinha essa janela nesse consultório? Porque o paciente não tinha enxergado aquele ambiente, ele nem conseguiu ver. Então, a gente fica tão introspectivo, tão centrado nas próprias emoções, fica tão, né, encarcerado aí emocionalmente, nesses sentimentos de angústia, esses sentimentos ruins, que o externo fica realmente apagado, né? A nossa atenção está diminuída no externo. E aí, por isso também que podem haver as queixas de memória, as queixas, nossa, mas minha memória está muito ruim, não estou lembrando nada, estou desatento. E aí, às vezes, quer ir no neurologista para ver a memória, mas não quer ir no psiquiatra para cuidar das emoções. E isso é por causa dos sentimentos, né? Igual eu falei, a gente fica tão preocupado, né, tão introjetado nesses pensamentos, nesses sentimentos, que a nossa atenção no ambiente diminui. Então, essa retenção de informações é pior, é diminuída. A gente não consegue guardar as informações porque está sobrecarregado em relação, né, ao cérebro aqui. A gente está perturbado esse funcionamento. Então, esse armazenamento e busca de informações fica prejudicado. Quando o humor melhora, quando a gente trata a depressão, a memória volta ao normal, a atenção volta ao normal. E também um dos sentimentos muito presentes e que causam grande desconforto, que somam a esses sintomas, são um sentimento excessivo de culpa. O paciente passa a se sentir, né, a pessoa passa a se sentir culpada sem motivo. Ele acha que tudo que acontece ali naquele ambiente, às vezes está, né, a gente tem vivido assim, momentos difíceis, mas fala, nossa, alguém adoece, né, acho que ele adoeceu por minha causa. Eu não vi que ele estava precisando de cuidado, eu não levei ao médico para fazer um check-up, passou da hora, e por isso que ele está doente, por isso que aconteceu, né, alguma questão específica, a pessoa começa a fazer relação como se tudo dependesse dela, como se todas as desordens tivessem a ver com o seu comportamento, que se ela tivesse, ela poderia impedir esses acontecimentos, né, que às vezes fazem essa relação sem sentido, então, né, não tem essa relação direta, mas o paciente fica buscando essa conexão porque está vivendo um momento ruim interno, né? Então, tem sentimentos de inutilidade, de fracasso. E aqui, eu trouxe desses exames, que infelizmente aí não são acessíveis no nosso dia a dia, mas um scanner cerebral, então a atividade cerebral normal de um paciente não deprimido, né, ele ativa a oxigenação do cérebro diferente, né, oxigena mais áreas do cérebro. A gente, nas nossas funções cognitivas normais, a gente ativa vários pontos. Então, tudo ali que está brilhando, né, onde tem consumo de açúcar e de oxigênio, que são os alimentos, aí, né, a energia do nosso corpo, vem de glicose e oxigênio. Então, está tudo brilhando, está tudo funcionando na velocidade normal. E no paciente deprimido, fica tudo apagadinho, né, tem tudo mais ali azul escuro, né, mais cinza, porque essa velocidade de processamento, o funcionamento dos neurônios está lentificado, está atrasado. Então, é uma doença orgânica, né? Depressão não é uma doença abstrata, inexistente, ela é uma doença física. A gente consegue provar, né, no funcionamento do cérebro que esse funcionamento está alterado. A gente não consegue fazer isso no dia a dia,
mas se a gente for buscar, for atrás de estudos, né, eu mostro essas imagens no consultório para o paciente entender que realmente existe uma doença, né, um acometimento físico. E aí, além dessas sensações e a depressão, além do que a gente já conversou sobre a mudança no ânimo, no humor, no pensamento, ela também manifesta no corpo, né? Às vezes não tem a mudança tão marcada no humor, mas começa a cair cabelo, né? O paciente pode ter alergias de pele, né? Não tinha alergia a nada antes e começa a aparecer lesões pelo corpo, alergias em lugares diferentes. O corpo vai tentando dar sinais de que o funcionamento não está normal, de que você precisa ir olhar o que está acontecendo. E a gente tenta ir ignorando, protelando, né? Jogando para frente, vai dar certo. Aí vai no dermatologista, vai ver, né, a queda de cabelo, por que está acontecendo, por que a pele está diferente. Mas tende a não entender no primeiro momento que aquilo é das emoções. E aí, o que muda no nosso pensamento? Então, a gente já viu que o funcionamento do cérebro está diferente, que essa distribuição de glicose está diferente, né, que não está sendo oxigenado do mesmo jeito, o cérebro. A gente vai mudando a forma de pensar sem perceber. Então, ficam com crenças mais negativas sobre si próprio, sobre o mundo, sobre o futuro. Então, passa a questionar o que faz, fala, nossa, será que estou fazendo isso aqui, eu já não vejo graça nesse meu trabalho? Será que isso soma alguma coisa? Será que faz sentido? Eu passei a vida toda fazendo isso e agora parece que eu não construí nada com isso, que eu não ajudei ninguém, que eu não prosperei com esse trabalho. Então, a pessoa deixa de ver as partes positivas e passa a focar só no negativo em relação àquilo. Ela passa a duvidar das suas próprias habilidades, das suas competências, fica pessimista em relação ao mundo, né, ao que está acontecendo. Então, perde a esperança, aquela credibilidade em lutar, né, em perseverar, em tentar fazer diferente. E tem sempre essas formas, então, pessimistas e negativas de interpretar as experiências, né? Se alguma coisa acontece, que é do dia a dia, que é do acaso mesmo, assim, de, furou um pneu. Nossa, mas eu sabia, se eu fosse sair hoje, ia dar errado. Vai dar tudo errado hoje no meu dia. Então, coisas convencionais do nosso dia a dia, que num dia que a gente está bem, a gente lida com essas experiências, entendendo que acontecem, que são comuns. Quando a gente está deprimido, parece que tudo faz sentido de maneira negativa, né? Tudo, então você vai estacionar numa vaga, aí fica tudo fazendo sentido, como se o mundo, né, tivesse todo conspirando contra você, né? Como se tudo tivesse contra você, contra a sua vida. Existe, então, essa supervalorização do que é ruim, das experiências negativas do dia a dia, e a subvalorização de situações positivas, né? Às vezes, a pessoa não consegue, no normal, que a gente consegue acordar e agradecer mais um dia que eu estou vivo, que eu estou com saúde, que eu estou com disposição, que eu tenho um trabalho, né, que eu tenho um motivo para sair da cama, que eu tenho família, né, que me apoia. Então, são coisas que nos movimentam no dia a dia. A pessoa passa a não enxergar esses motivos. E aí, reforça esses sentimentos de tristeza, de desânimo. E aí aumenta, né, como a gente conversou, essa tendência à culpa e à responsabilização sem nexo. Coisas que independem da nossa vontade, a gente passa a entender que a gente, de alguma forma, contribuiu para que essas coisas ruins acontecessem conosco ou com algum familiar. E aí, é importante a gente desconstruir esses mitos que a gente só propaga, que não sabe de onde vem, que a gente não entende como aquilo começou, mas que a gente vai repetindo, né? Então, depressão tem tratamento, tem cura. Depressão não é uma doença que a pessoa vai usar remédio o resto da vida, né? Que o psiquiatra tem prazer em prescrever medicação e que vai te manter tomando aquilo ali a vida inteira, que vai só aumentar a dose, que toda vez que você voltar, você vai sair com mais remédio na mão, né? Isso é um mito construído na psiquiatria, eu digo assim, mais moderna, né? Onde pelo menos eu fui formada. Eu não conheço nenhum psiquiatra do meu convívio que tem essa conduta, essa forma de agir, de quanto mais remédio melhor, de nunca tirar remédio, de não dar alta para o paciente. Pelo contrário, né? Semana passada
eu pude dar alta para uma paciente, uma senhora, ela deprimiu, teve Covid, deprimiu, foi essa situação aí de muitos que têm vivido nesses últimos 2 anos, né? E ela fez o tratamento direitinho, se empenhou na atividade física, buscou terapia, né, com psicólogo, fez direitinho o empenho, mudou o estilo de vida habitual que ela tinha, né, resolveu algumas pendências que a gente tende aí protelando. Às vezes a gente sabe ali que aquilo adoece, que aquilo não faz bem para a gente em algumas situações, e a gente vai levando. Não, tá bom, vamos levando desse jeito aí. A gente fica adiando resolver essas questões. Então, num plano de tratamento, a gente elenca tudo isso. Não é só usar remédio. A melhora não vem só do remédio, porque a gente tem contextos muito diferentes assim num consultório psiquiátrico. Há quem não queira o remédio de jeito nenhum, porque tem muito medo de viciar no remédio, de ficar dependente do remédio, de usar o remédio a vida toda e isso fazer parte da vida dele. E há quem queira só o remédio. Não, me dá um remédio aí que eu quero aliviar isso que eu estou sentindo. E aí, quando tem o alívio, porque a gente está tratando uma desordem química do cérebro, o paciente não quer fazer mais nada. Não quer ir para a terapia, não quer fazer atividade física, não quer resolver as pendências, os problemas do dia a dia. Então, ele está usando o remédio para continuar do mesmo jeito. Então, são esses pacientes que, por vezes, tomam o remédio a vida toda. Não se empenham nas mudanças necessárias e o remédio alivia, traz um certo conforto para ele continuar aguentando viver daquele jeito. E aí, são pessoas que precisam aumentar remédio, aumentar e não conseguem tirar. E aí, vem no consultório, a gente puxa a orelha. E a gente vai conseguir tirar. Se você não se empenhar, a gente vai continuar dessa mesma forma. Paliativo, só band-aid, não vamos conseguir a cura desses sintomas, né? Então, essa visão, às vezes, eu acho que é muito bom eu poder estar do lado de cá falando a minha percepção, né? Porque enquanto comunidade, a gente só escuta a opinião dos semelhantes, né? Das pessoas, dos possíveis pacientes. A gente não escuta o profissional também, que do outro lado, a gente pede para o paciente esforçar, suar a camisa ali no que dá trabalho, né? No que é difícil. E às vezes não tem esse empenho. E depressão, então, não é só ficar chorando. O critério diagnóstico de depressão não precisa ter choro. Não precisa ser uma pessoa que vai falar e chora, que constantemente está com aquele sentimento, né, aquela angústia, que vai fazer as coisas e está ali chorando a todo momento. A depressão, ela pode cursar com irritabilidade. Então, a gente fica intolerante, inflexível, coisas que a gente conseguiria lidar com facilidade num dia normal. Aquilo a gente perde a paciência, aquilo é o fim, não tem aquele jogo de cintura, né, aquela disposição em lidar com aquilo. A gente fica com o estupim curto. E isso também é um sintoma, né, dessa mudança de comportamento, pode ser um sintoma de depressão. Então, o cansaço, né, que até a expressão facial, eu vejo isso muito. No consultório também, os pacientes tiram uma foto quando chegam, né, fazem um cadastro, e aí ao longo do tratamento eu mostro a foto para o paciente, porque a mímica, né, a face do paciente muda, os músculos ficam assim caídos, a expressão desanimada, e quando a gente vai trabalhando e fazendo o tratamento, o rosto volta para o lugar. E aí eu mostro a foto, ele, não acredito, essa pessoa sou eu. Eu falo, e há muito pouco tempo atrás. Então, quem convive conosco, às vezes tem mais capacidade de perceber essas mudanças do que a gente. Né? Às vezes um familiar que convive no dia a dia fala, não está bem, você está diferente, o que está acontecendo? A gente fala, não, está tudo certo, está tudo bem. A gente demora mais a perceber do que o outro, que está mais atento aí aos nossos comportamentos. E aí, então você tem esse direito de buscar um profissional que respeita a sua fé e que insere como parte complementar no tratamento, né? Então, a fé aumentou muito, até de 1990 para cá, aumentou em 600% a produção de artigos científicos, levando em consideração a fé do paciente. Então, somando a fé e a espiritualidade como parte do tratamento. Antes tinha cerca de 1000 e poucos trabalhos, hoje essa quantidade é infinitamente maior, porque a gente já entendeu que isso, né, enquanto ciência,
que isso faz parte das individualidades das pessoas e que isso soma ao tratamento, que isso é benéfico, isso é um ponto positivo no tratamento dos pacientes. E aí, a gente, fazendo parte do tratamento, como que isso pode somar? Né? Através dessa ativação comportamental. Às vezes o paciente não consegue se empenhar nas suas atividades ali no dia a dia, mas se ele tem uma comunidade que acolhe, que tem atividades diversas na igreja, o paciente pode ir se reinserindo ao longo desse tratamento, né? Vir participar das atividades, vir colaborar de alguma forma, ter o apoio da comunidade. Então, a gente vai estimulando essa participação e essa convivência para ir ajudando no tratamento dos sintomas, né? Vai se sentindo útil, vai se sentindo parte, né? Pertencente de algo maior. E outro mito, né, é que quando a gente vai a uma consulta psiquiátrica, não fica estampado na testa, né? Eu fui ao psiquiatra, eu estou tomando medicação. Isso não acontece, isso não é assim. O paciente acha que vai ter um carimbo, né, que ele vai ser identificado. Você precisa compartilhar essa informação só se você quiser, se você se sentir confortável com isso, né? Se você fizer um tratamento, usar medicação, não é algo que você precisa contar para as pessoas, né? Abrir publicamente que você está fazendo esse tratamento. Se você quiser, se você se sentir confortável com isso, uma boa experiência, se a gente tem uma boa experiência, a gente incentiva, a gente motiva outras pessoas a fazer esse tratamento. Fala, nossa, mas você não tem cara de que toma remédio, de que toma antidepressivo? Mas né, estou num momento melhor, né? Estou em superação. Então, a gente pode usar o nosso exemplo para levar mais pessoas a desconstruir esse preconceito e a, se precisar, se submeter a um tratamento. Então, né, como a fé e a religião, elas aparecem no consultório, né? Quando a gente tem estudos sobre isso, quando a gente conversa sobre o assunto religioso, quando a gente leva em consideração essas questões do paciente, aumenta a adesão ao tratamento, porque, como a gente conversou, né, ele se sente respeitado, contemplado, né, nas suas individualidades, e a gente aumenta a taxa de sucesso. Como eu falei, a gente vai precisar, é uma soma de fatores. Então, a gente vai precisar usar remédios, se for o caso, né, depois de avaliar caso a caso. Vai precisar da atividade física, vai precisar da terapia, mas a participação ativa na religião vai contribuir. É parte que soma nesse tratamento. E motiva em fases críticas do adoecimento, né? Como eu falei, às vezes não tem ânimo de fazer nada, está desanimado, em casa está ruim, não tem ambiente para ficar. Às vezes a igreja é um ambiente de acolhimento, que essa pessoa vai se sentir bem, vai se sentir mais tranquila, vai conversar sobre outros assuntos, vai poder ajudar. Então, ela entra como essa motivação. E também é comprovado que pessoas que têm espiritualidade ativa, elas têm mais êxitos em situações estressantes. Então, elas conseguem manejar de uma maneira melhor, porque é pautado, né, nos princípios bíblicos, nas orientações da gente entender que às vezes não é na velocidade que a gente gostaria, não acontecem conforme os nossos desejos, as nossas inspirações. Então, esse crescimento espiritual, esse autoconhecimento e a elaboração da fé, ela fortalece a nossa lida no dia a dia com os nossos pequenos conflitos. E, né, então, esse olhar integral ao indivíduo. Tudo conta, né? A gente vai... todos os contextos, todos os núcleos da vida desse paciente interessam. A gente não quer só saber o que você está sentindo, toma um remédio, vai embora. Né? A gente quer ouvir, quer conhecer a história dessa pessoa, porque a forma de ajudar um é muito diferente de ajudar o outro. Então, a gente tem que entender todo o contexto da vida desse ser. E aí, ao longo da prática da espiritualidade, da religião, tem alguns princípios básicos, né, que já são o que aí protegem a gente, expõem a gente menos ao adoecimento, que são, né, cultivar o perdão,
ter compaixão com o irmão, né, com a vida do outro. Traz essa proteção contra vícios, né, uso de bebida, de tabaco. Isso é muito, muito, muito menor nas comunidades religiosas do que em pessoas que não têm orientação religiosa. Nos protegem de comportamentos erráticos, né, então de coisas que vão trazer exposição moral, comportamentos aí que vão trazer sofrimento. Por estar dentro da religião e ter princípios a seguir, a gente tem menos chance de ter esses comportamentos que vão trazer tristeza e adoecimento. A gente tem essa rede de apoio que é estendida, né, que é muito maior que a nossa família. Às vezes tem um núcleo familiar pequeno, de poucos familiares, mas olha o tamanho que vira a família dentro de uma igreja, né, dentro de um templo. A gente poder olhar um pelo outro, né, se apoiar, se ajudar, um sabe uma coisa, o outro sabe outra, ampara de uma forma, o outro ampara de outra. Então a gente aumenta muito os braços aí para nos apoiar. A caridade também é um fator importante que aumenta a nossa esperança, a nossa sensação de bem-estar, nossos hormônios ali cerebrais ficam estimulados quando a gente está em atividades de caridade. A solidariedade, né, o cultivo da esperança, o manejo da ansiedade, como eu falei, da gente ter essa consciência, essa sabedoria de esperar no tempo de Deus, né? Então isso é uma forma de controlar o nosso imediatismo, os nossos anseios aí estimulados pelo tempo, né, pelo cotidiano. O sentimento de ser amado genuinamente, como a gente com as nossas imperfeições, com os nossos defeitos, que a gente luta para melhorar no dia a dia, que a gente luta para ser diferente, mas que aqui, né, somos todos iguais e somos aceitos e amados profundamente do jeito que somos, né, sem distinções. E a gente propicia também esse manejo e tratamento da culpa, que a gente entende que muitas coisas ruins, às vezes, que acontecem na nossa vida, que são contra o nosso desejo, né, que a gente não tem culpa, que a gente muitas vezes não conseguiria evitar aquele acontecimento. Né, a gente não poderia agir de alguma forma para impedir que aquilo acontecesse. Porque se pudesse, né, se tudo, muitas coisas não aconteceriam. A gente iria cercar da melhor forma. Mas muitas independem de qualquer vigilância que a gente tenha já em relação a isso. E estamos caminhando para o fim aqui. O psiquiatra, então, o que o psiquiatra é? É um médico especialista em comportamento humano e em humor, em avaliação do humor. A gente estabelece, eu não aceito no meu consultório, os pacientes vão abrir a boca para falar, é médico de louco, eu falo, nem termina a palavra louco, que isso aí não existe. A gente cria esse conceito de normalidade, né? O que é a normalidade? Normalidade é um padrão muito relativo, que é uma construção social, né? O que um grupo de pessoas entende como uma regra de um comportamento que se repete na maioria das pessoas, a gente entende como normal. Aquilo é normal. E aí o que excede esse comportamento a gente tende a chamar de loucura, né? Mas a gente banaliza esse termo e afasta muitas pessoas do tratamento por esses estigmas. Então, um psiquiatra, aqui como vocês podem ver, eu espero que eu tenha passado essa imagem, né, de uma pessoa normal, centrada, né, que não sou... Às vezes os pacientes entram e falam, nossa, mas é um consultório normal? É assim mesmo? Então, assim, eu não sei o que as pessoas esperam, né? As experiências que eu tenho são assim, mas eu não sei o que se cria no imaginário das pessoas que seria um ambiente de um consultório psiquiátrico e qual aparência eu deveria ter. Fala, nossa, você não tem cara de psiquiatra. Aí eu fico imaginando o que deveria ter para parecer um psiquiatra no imaginário popular. E aí, então nós somos profissionais que tentamos, né, buscamos devolver o equilíbrio à saúde mental das pessoas. Cuidam de pessoas como vocês e eu, né? Pessoas normais, pessoas do bem, pessoas comuns. A gente cuida desse tipo de gente todo dia. A criança, adolescente, adulto, idoso, a gente cuida de todo mundo, sem distinção. E a gente combate todo dia, o dia inteiro, estigmas e preconceitos sobre a sua atuação e seus pacientes. Eu defendo meus pacientes, até meu marido, como vocês sabem, é ortopedista, e eu acho que até na prática dele, depois que eu fiz psiquiatria e que divido
esses pensamentos com ele, ele me conta que ele age diferente, ele olha diferente para os pacientes psiquiátricos, porque um cirurgião vê o paciente de uma maneira técnica. Está quebrado, está doente, ele abre, resolve e tchau. Se falar que usa um remédio psiquiátrico, um antidepressivo, nossa, esse paciente aí vai dar trabalho. Esse paciente não vai fazer repouso, não vai dar certo a cirurgia, porque é um paciente psiquiátrico. Então, eu acho que ele já desmistificou muito, ele já até entende agora dos remédios. Ah, não, isso aí isso é um antidepressivo, isso não tem problema nenhum. E cuida melhor desse paciente ao saber dessas necessidades. Tem mais atenção, tem o que deveria ser, né, assim, globalizado com todo mundo, mas a gente entende que uma pessoa vivendo um tratamento, em relação a superando assim, momentos de fragilidade, de vulnerabilidade, a gente vai ter um cuidado melhor, vai ter uma atenção melhor, vai explicar mais vezes, né, repetir ali, sem problema, para aquela pessoa entender e se sentir cuidada e amparada. Então, eu defendo sempre aí meus pacientes e levo essas sementes comigo. Então, o que o tratamento não é? Então, o que não é? Falta de Deus. Não é falta de Deus. As pessoas não adoecem por falta de Deus. As pessoas, apesar de terem Deus muito presente em sua vida, elas podem vir a adoecer. E não tem problema. Deus, né, criou, nos permitiu ter o conhecimento, desenvolver a ciência. E nós somos aí instrumentos, né, eu me sinto como privilegiadíssima de ser um instrumento de Deus na vida das pessoas e de devolver saúde, de devolver esperança, de devolver qualidade de vida. Então, não é falta de Deus, não é fugir da dor, fugir da realidade, não quer dizer que você tem que passar por aquilo. Veio essa experiência, então você tem que ficar triste, você tem que ficar deprimido, você tem que ficar sem comer, você tem que emagrecer e ficar lá com olheira, sem trabalhar. Não, é um adoecimento químico, né? Um órgão que está doente. A gente precisa tratar e resolver, curar aquele adoecimento. Não é medicar a tristeza, né? Então a gente não vai medicar sem necessidade. A gente vai avaliar. Eu também já pude ter essas experiências. O paciente chegar querendo remédio, eu falo, não é o caso. Remédio não vai resolver. Não é o que você precisa agora. Então a gente vai ponderar. Não é regra que você vai ir ao psiquiatra e a gente vai medicar sem necessidade. Medicar o que não é medicável, né? Às vezes as questões que estão ali entristecendo e adoecendo, remédio não vai ser capaz de resolver. Então também é mito, né, viciar em medicamentos. A grande maioria, a esmagadora maioria dos remédios que a gente usa são todos tarja vermelha, que não tem potencial de vício, de dependência, de adição. A gente vai usar por um período e vai tirar, mas a gente tem que fazer esse tratamento correto, do jeito certo, orientado pelo profissional. O que causa o vício, entre aspas, aí, dos medicamentos é o tratamento não orientado, que o paciente pega com o vizinho, que pega com não sei quem, não, me dá um desse aí, esse aí foi bom para você? Então me dá um desse aí que vai ser bom. Aí a gente fica medicando sem saber se é a sua necessidade, se é o seu diagnóstico, e isso fortalece para que você fique mais tempo precisando de remédio, porque você tentou tratar sozinho, tratou errado, e aí isso vai precisar recomeçar esse tratamento com orientação de um profissional, né? Eu falo, a gente tem que usar o tratamento, às vezes, num primeiro adoecimento, a gente usa de 6 meses a 8 meses de medicação, em caso de depressão, né? Se é um segundo adoecimento, ou um adoecimento que vem de muitos anos, e você não vai tratar, não busca o profissional, a chance desses sintomas ficarem crônicos é muito maior. E aí o tempo de tratamento tem que ser maior. 1 ano, 2 anos usando medicação. E depois a gente vai diminuir e tentar tirar. Mas se você fica aí tentando tratar, pode ser que a gente cronifique esses sintomas e depois precise mesmo usar por um tempo maior ou até permanente. Então o tratamento psiquiátrico também não é aceitar a doença. Não quer dizer que eu resolvi tratar, então eu estou assumindo aqui que eu sou doente, que eu tenho essa condição. Não, é uma condição temporária que precisa de cuidado, que a gente vai lá fazer o que precisa, tratar como deve, como se fosse qualquer outro adoecimento. A gente vai cuidar do jeito que deve e melhorar.
Então, o que realmente é o tratamento psiquiátrico? É um tratamento médico, pautado na ciência, na ética, no respeito, no comprometimento, que ele vai regular, né, quando a gente precisa usar medicações. Então, através de medicações, a gente vai regular disfunções de neurotransmissores, aí, de aminas cerebrais que estão disfuncionais, funcionando de um jeito errado, não adequado, né, e trazendo sintomas. É um tratamento seguro e eficaz quando feito por profissionais capacitados, habilitados para fazerem isso. Na grande maioria dos casos, então, ele é temporário, né, é transitório, é por uma fase, por um período, depois a gente vai conseguir retirar. E gostaria de lembrar, então, deixar como recordação, que você tem responsabilidade sobre a sua melhora. A gente tem as ferramentas, né? A gente tem as oportunidades, a gente tem conhecimento, a gente tem acesso à informação. Então, você tem responsabilidade sobre buscar esse tratamento e ir atrás da sua melhora. Deus não vai levar o psiquiatra na porta da sua casa para saber como é que você está e saber se você precisa de tratamento, né? O psicólogo não vai fazer busca ativa, ligar, ou eu estou achando que você está precisando de uma sessão, vamos tratar? Vamos seguir junto? Eu acho que a Aline até deve fazer isso aqui com vocês. Eu acho que a Aline faz busca ativa. Vai atrás, puxa a orelha e leva para tratar. Mas não é a regra, vocês são privilegiados. Então, você tem responsabilidade, vai atrás da sua melhora. E aí, enquanto comunidade, que a gente possa ser amparo, que a gente possa ser um olhar atento ao outro, saber ler o outro quando reconhecer, né? A gente conhece o olhar, a gente conhece o sorriso, a expressão facial, o tom de voz, que a gente possa estar atento uns pelos outros e poder oferecer auxílio, ajuda, orientação, e que possamos apoiar as pessoas que estão em tratamento, que precisam de tratamento. Que aqui seja um ambiente de acolhimento dessas pessoas, que elas se sintam seguras e acolhidas de poder falar que estão em tratamento. E, então, para finalizar, lúcido é aquele que sabe quando precisa de ajuda e opta por buscar tratamento do que permanecer doente e em sofrimento. Obrigada. Obrigada, cunhada. Deus te abençoe de forma abundante. Perguntas? Tá, nós vamos fazer assim. São 10h30. 10 minutinhos de perguntas, ok? Vai levantando a mão aí, então. Pipocando. Fabiana foi a primeira. Então, peraí, só segura aí. O pastor já levantou as duas mãos e o pé. Só um minutinho, tá? Que eu pego esse minutinho e ponho para frente. Vou agradecer, vou levar isso lá. Lisa, mais uma vez, Deus te abençoe de maneira abundante, viu? Muito obrigada e por tudo. Volta e meia eu peço socorro lá. Nós trabalhamos em conjunto, né? A gente acredita nessa parceria entre psicólogo e psiquiatra. Aí o tratamento bomba, né? Aí é potência mesmo. Obrigada, Deus te abençoe muito. Mãe, nós temos uma lembrancinha aqui da nossa igreja para você. É algo assim, simples de coração. Minha mãe vai te entregar. Enquanto isso, eu vou levar o microfone. Obrigada. Muito obrigada. Eu queria então aproveitar aqui que eu fui presenteada. Eu queria entregar aqui uma lembrancinha para o pastor Juliano, aqui para Iracema, agradecer aqui por me receberem aqui na casa de vocês. É um prazer imenso aqui poder trazer um pouquinho de ciência, né, para um ambiente inusitado para mim. Fiquei muito feliz mesmo e honrada. Obrigada por me receberem aqui. A minha pergunta é a seguinte, porque eu tenho lidado com uma amiga muito próxima que está com problemas. Graças a Deus, ela tem a mente aberta, buscou ajuda psiquiatra, psicólogo. Mas a minha pergunta é a seguinte: a gente, como não especialista,
Até que ponto a gente pode, assim, de uma certa maneira, pressionar a pessoa para ajudar ela a sair daquela situação? Ou a nossa posição tem que ser realmente de muita paciência, de passividade, né, e tá ali obedecendo o que ela quer, porque ela não quer sair? A gente, assim, eu percebo depois de um ano acompanhando que não luta para sair daquilo. Então, a gente, como não especialista, como a gente deve ajudar? A gente pode ser capaz de ajudar, né, ativamente ou passivamente? Então, muito, muito importante essa pergunta. Eu recebo muito, assim, dos familiares e até perguntas lá no Instagram sobre isso. O que eu faço? Então, a gente lembra lá daquela figurinha do cérebro, que o cérebro está funcionando de maneira diferente. A pessoa, muitas vezes, não está no julgamento perfeito, nas suas capacidades ali de entender que ela está doente. Então, é nossa função, quando a gente tem liberdade para isso, né, quando a gente tem esse lugar, essa proximidade, de falar, ó, eu te conheço, você não está bem, você está doente, nós vamos tratar assim. Vou marcar um médico para você, eu já busquei indicação aqui, esse aqui é bom, esse aqui é gente boa, nós vamos lá, está agendada. Não quero ir, vai, nós vamos ter que ir. Né? Eu recebo muita mãe que pega e fala assim, ó, você tem que honrar pai e mãe, então você não vai me desobedecer. Essa consulta está marcada, é hoje, e eu vou lá com você agora, daqui meia hora. E aí chega lá, a mãe levando pelo braço, para a gente cuidar. E não é só, né, gente nova, não. Às vezes vai lá, paciente de 50, mais de 50 anos, que a mãe está lá, eu marquei, às vezes, quando não tem plano, não, eu pago, eu vou pagar, mas você vai tratar. Então, a gente tem que agir. Eu acho que é importante, quando a gente conhece o comportamento dessa pessoa, falar assim, olha, por exemplo, hoje aqui seria um ambiente que você gostaria de estar, que você viria. Não é diferente? Não está muito fora do seu padrão, você não querer fazer essa atividade com a gente, você não querer estar junto? Vamos prestar atenção se isso está... E aí, trazendo essa realidade para a pessoa, que ela vai ter, nossa, é mesmo? Será? E vai dando abrindo os olhos. E aí você pode falar com as pessoas. Você não tem esse poder, né, de pegar pelo braço, mas às vezes falar com a mãe, falar com alguém que vai ter esse lugar, né, com o esposo, às vezes com o irmão, com alguém. Falar, eu estou preocupado com ela. Às vezes a pessoa nem enxergou ainda, na correria do dia a dia. É verdade. Então nós vamos tentar agir e cuidar. Disponha. Depois eu pergunto lá em casa, mas deixa eu fazer, que eu acho que é uma pergunta que muitos talvez gostariam de fazer. A depressão, ela não tratada ou maltratada, ela seria o motivo da síndrome do pânico, ou a síndrome do pânico envolve outros fatores? Então, a síndrome os ataques de pânico, né? Aquela sensação que a gente ouve muito falar, né? Aquele medo intenso de morrer, aquela sensação, né, do coração disparado, às vezes vem a dor no peito, que vai para o braço, que a gente acha que realmente está em iminência de morte, né? Quando isso acontece. São geralmente, sim, a base é um transtorno ansioso, geralmente vem de cunho ansioso. Mas os transtornos não tratados, eles vão ficando mais graves, igual eu falei. A gente começa com um sintoma sutil e a gente tende a ignorar. Então, isso vai crescendo, aí começa, a partir da ansiedade, que passa a ser uma preocupação exagerada, um medo exagerado, uma necessidade de controle maior do que o habitual. Isso vai crescendo. E esse funcionamento, ficar constantemente ansioso, preocupado, atrapalha o nosso humor. Porque você fica irritado, você fica preocupado, você fica cansado, porque você está tentando gerenciar um monte de coisa ao mesmo tempo, dar conta de um tanto de coisa ao mesmo tempo. Aí você falha, porque você não consegue abraçar tudo do jeito que a ansiedade quer que você abrace. Então você fica triste, se sente incapaz, se sente impotente. E aí você começa a deprimir. Então são coisas que andam juntas. E aí a depressão vai ficando, agrava esses sintomas do pânico, da ansiedade. Então quando o paciente chega e fala, não, mas o que é? Então eu tenho depressão, tenho ansiedade, às vezes tem um pouquinho de tudo, mas a gente vai limpar esses sintomas. A gente começa o remédio, não vamos começar um remédio para cada.
A gente começa uma medicação, vai limpando esses sintomas e a gente vai vendo o que sobra, o que precisa ser manejado. Oi, Elisa. Não é uma pergunta, é uma observação. Eu achei lindo quando você contou a sua experiência e com os pacientes, de quando eles olham a foto, né, depois de alguns meses, né, de que eles não se reconhecem. Gente, isso é bíblico. O coração alegre aformoseia o rosto. Então, quer dizer que fez a diferença, já começaram a melhorar e realmente fica diferente, né? Lindo isso. Essa parte eu fiquei muito emocionada. Lindo. Obrigada. Essa paciente que eu tenho, que ela é pastora, ela é esposa de um pastor também, ela já levou pelo menos umas 15 pessoas para tratar comigo. Ela falou assim, eu vi, eu pude ver com os meus olhos. Ela foi uma dessas que falou que não tinha visto essa paisagem lá no consultório. E eu mostrei a foto, ela ficou assustada também. E aí ela falou assim, agora eu dava essa orientação, né, assim, de uma maneira não profissional, né, numa maneira intuitiva, de querer fazer, né, o bem para as pessoas, aconselhando, mas agora faz parte do meu aconselhamento orientar, quando precisa, a ir ao psiquiatra. Então, ela pega pela mão, lá como essa figura de destaque, de importância na comunidade, ela já levou uma galera lá para tratar, para se cuidar. Doutora, foi muito importante esse ensinamento de hoje, essa palestra nos fez crescer muito e entender. Eu gostaria de saber se o esquecimento no dia a dia da gente é normal. Então, a gente tem que avaliar, faz parte também, quando o paciente chega no consultório com essas queixas, a gente também vai pedir um monte de exames, né? A gente também pede exames de sangue. Porque a gente tem que ver se o funcionamento do corpo está adequado, né? Às vezes, por exemplo, disfunções da tireoide. Disfunções da tireoide, como o hipotireoidismo ou hipertireoidismo, afetam o nosso funcionamento. Vão afetar a memória, a velocidade de processamento dos pensamentos, o ânimo, a disposição ao acordar, né? Às vezes a retenção de líquido. Então, a gente vai... Anemia, né? Casos de anemia que também influenciam nessa sensação de cansaço, de fadiga. A gente vai excluir tudo isso, vitaminas. Depois dos próximos, quando a gente vai chegando perto dos 60, a gente tende a naturalmente ter uma dificuldade de disponibilizar a vitamina D ali mais alta. A vitamina D hoje ela é entendida até como um hormônio e ela faz muita diferença em pacientes mais próximos à senilidade, né, ao se tornarem idosos, faz muita diferença na cognição, na capacidade ali de raciocinar, de buscar informações, de buscar memória. Então, primeiro a gente vai descartar tudo isso, se não tem nada no seu corpo que está favorecendo. Depois a gente vai investigar se tem alguma coisa realmente alterada, se tem história familiar, né, de síndromes demenciais, de pessoas que cursam aí com esquecimento, né, patológico. E outra coisa importante é a gente praticar, estimular o cérebro. Igual a gente exercita, né, o corpo, a gente tem que exercitar o cérebro, ler, que a gente hoje tem mania, né, é só áudio. A gente manda áudio, ouve áudio e a gente não quer ler, não quer digitar, mas não lê jornal, escuta o jornal, né, põe nas notícias lá e só escuta, não lê ativamente o jornal. Palavra cruzada, né, que às vezes vem no jornal ali, hoje você quase não vê as pessoas fazendo mais. Então, a gente também tem que exercitar o cérebro para estimular esse bom funcionamento aí enquanto a gente tiver vida. Muito obrigada pela informação, porque o meu esquecimento me deixa triste. É uma tristeza quando eu esqueço algo, mas estamos no caminho certo. Então, a senhora precisa ir no médico, fazer sua consulta de rotina. Geralmente, depois dos 45, a gente já pode ir no geriatra. A gente já merece uma consulta com o geriatra, né, que aí vai fazer rastreios de câncer, né, vigiar um monte de coisa. Mas o médico aí que mais tende a cuidar da saúde da mulher é o ginecologista, que a gente tem que ir uma vez por ano, religiosamente. Não interessa se tirou útero, se não tem útero mais, tem que ir no ginecologista, que ele vai pedir esse check-up. Se tiver alguma coisa alterada, ele já vai direcionar para o endócrino ou para o psiquiatra, para quem precisar. Obrigada, já estou no caminho certo. Obrigada.
Que bom. Doutora, minha pergunta é rápida e objetiva, porque eu sou assim. A ansiedade excessiva leva à depressão? Leva. A gente estar ansioso, né, muitos anos de maneira crônica que a gente fala, gera esse estresse cerebral aí. O cérebro fica funcionando de uma maneira hipervigilante. A gente fica hiperatento, né? O que é ansiedade? A ansiedade é normal. Todo mundo tem. A gente precisa de ansiedade para viver. É o que faz a gente trancar o carro, é o que faz a gente olhar para os dois lados da rua antes de atravessar, é o que faz a gente querer prosperar, trabalhar para pagar as contas, para não ter medo de ficar sem teto, cortar a luz, não ter comida na geladeira. Então, a ansiedade move a gente. Todo mundo precisa ter ansiedade. Ela adoece quando ela é patológica, quando ela é muito alta, né? Quando aí até coisas que não precisariam dessa vigilância, a gente fica vigiando, né? A gente fica exageradamente atencioso, preocupado. E isso vai levando esse estado crônico aí de ficar toda hora olhando, né? Ah, mas alerta, que é a ansiedade é muito movida pela noradrenalina, né? Que é o de fugir e lutar. Então, como se a gente estivesse correndo uma maratona o tempo todo. Isso cansa e isso entristece. Isso leva à depressão por esse estado crônico, né, de fadiga, de cansaço. Eles andam muito juntos, depressão e ansiedade. Gente, então, muito... Acabou? Então, eu só fechar. Então, se tem mais perguntas, eu quero já agradecer, mas eu quero te agradecer. A gente está junto, mas eu aprendi muito com você. E uma coisa que eu quero destacar, eu creio que todo mundo prestou atenção quando você se refere, por exemplo, ao viver em comunidade, ao praticar a empatia, a caridade, o amor, o exercício dessa comunhão aqui como igreja, que um cuida do outro, né? Esse compromisso um com o outro, porque é bíblico isso também. E como isso a gente deixa passar, e isso faz bem para nossas emoções, né? E isso nos ajuda, né, a caminhar melhor, quer dizer, com essa ajuda um do outro, com esse compartilhamento. Olha como isso é importante, muitas vezes a gente passa despercebido. E agora é cientificamente comprovado isso. Então eu quero te parabenizar por essa palavra que você trouxe hoje. Realmente é a nossa oração que sempre se você seja usada como instrumento de Deus nas mãos dele. Tá bom? A cada dia mais e mais, que Ele te dê esse vigor, essa força, esse conhecimento, né, que vem da sua intelectualidade, mas vem também de Deus, que te capacita a cada dia. Muito obrigada. Amém, obrigada. Gente, foi um prazer enorme estar aqui. Significou muito mesmo para mim esse convite, né, esse voto de confiança em estar aqui. Falando, né, nesse horário nobre aqui para vocês. Muito obrigado por todos terem vindo, por estarem comigo aqui essa manhã, falando sobre saúde mental, sobre tema que geralmente ninguém quer ouvir. Vocês ficarem aqui atentos comigo até agora. Muito obrigada. E só para fechar, em relação ao que a dona Neuza disse, né, a gente tem que ter nesse senso de comunidade, que isso é muito bom, isso nos ampara, nos fortalece. E a gente tem que ter mais do que empatia, porque empatia, às vezes, a gente tende a se colocar no lugar do outro, né? Tentar sentir a dor do outro. Isso, às vezes, pesa. Às vezes, a gente não está no momento, a gente não está em condição de entrar em tanto contato assim com a dor do outro, porque aquilo vai nos adoecer. Então, a gente tem que ter compaixão. Compaixão, a gente percebe a dor do outro, mas a gente não gruda, a gente não se conecta naquela dor que paralisa. Você não vai pôr a dor do outro junto da sua. Você vai entender, se sensibilizar com ela e tentar ajudar, tentar agir, sem pegar para você, porque não vai adiantar pegar para você, né? Isso é muito importante. E ter alguém, às vezes a gente fala, nossa, mas eu estou assim, tem gente muito pior que eu.
ter alguém pior que você, sofrendo mais que você, não alivia seu sofrimento. Você não vai deixar de sofrer porque tem alguém sofrendo mais. Então, o seu sofrimento, a sua dor é importante, tem que ser olhada, cuidada, tratada do jeito certo, apesar de ter pessoas em condições piores. Muito obrigada. Trouxe uma lembrancinha aqui para a Aline, que eu quero agradecer, né, na pessoa da Aline, que foi quem me convidou para estar aqui. Mas um abraço aí em toda a comunidade por ter me recebido e me acolhido tão bem. Obrigada. Bom domingo. Amém. Obrigado, doutora Elisa, por a gente você está semeando, né? A palavra de Deus fala sobre a colheita quando semeia. Trouxe essa semeadura para a gente aqui, e que Deus continue te abençoando, te usando ali como instrumento, como você falou, muitos frutos, né? Muita semeadura, muita colheita pode ter ali, e que Deus continue usando você para a glória dele, e vidas, né? Serem alcançadas. Muito do que você falou aqui, um pouquinho eu sei, porque em 2004 eu tive depressão e pânico, as duas juntas caminhadas comigo. E esse acúmulo, como você falou, de coisas, né? Depois eu trato, foi que Deus falou: olha, acabou o seu tempo, agora você tem que tratar. E o meu caso, eu tive que parar mesmo, 30 dias de atestado, e não consegui nem voltar para Brasília, que eu trabalhava lá. E aí eu fiz o tratamento aqui em Goiânia, com a psicóloga Vênia, ela que me acompanhou na época. Eu decidi não usar remédio, eu cheguei a tomar, da tarja preta, não lembro qual, mas decidi não tomar. Decidi enfrentar mesmo, já que tinha que enfrentar, eu falei: não vou fugir. E Deus, por misericórdia, em 6 meses, eu recebi a alta. E a minha questão era o perdão, né? Em relação à minha mãe, o meu padrasto. E aí Deus me tratou, me curou, me limpou daquilo, e eu pude consertar minha vida com minha mãe e com meu pai. E hoje, estou aí abençoado com o Senhor. Olha a importância da gente cuidar. E não deixar acumular. Porque às vezes a gente acumula, fica com medo, não trata e piora. Obrigado, viu? Que Deus continue te abençoando, em nome de Jesus. Também quero agradecer, queridos, os presbíteros, diáconos, diaconisas, Ministério de Família, Ministério de Evento, que pôde fazer esse café abençoado para nós aí. Podemos a gente ter o alimento também físico. E eu creio, eu observei, eu creio que os demais também observaram, ali onde que fui pôr o café, eu falei: essa vasilha aqui, vasilha não, é garrafa termal, eu ainda não tinha visto, né? E agora eu descobri, né, colocou aqui para mim, que foi a irmã Neuza, doou para nós essas, acabei de falar o nome, garrafas termais, para a igreja aí. A gente tomou um cafezinho quentinho, leite com Toddy quentinho. Obrigado, minha irmã, que Deus continue abençoando a senhora aí. E foi de grande uso, e sei que nos próximos cafés a gente vai continuar usando aí. Muito obrigado, irmã. Ministério de Mídias também esteve ali conosco, filmando. Ministério Infantil ali, cuidando das nossas crianças. Foi maravilhoso. E também cada um de vocês que esteve aí à frente, Ministério de Família também, presbítero Marcelo, irmã Aline aí, coordenando, ajudando, nos dando toda essa condição de estarmos juntos, e cada um de vocês, queridos, meus irmãos, minhas irmãs, podermos estar aqui ouvindo esse, vamos dizer assim, instrumento que Deus deu para nós, a medicina. É Deus que deu conhecimento ao homem para se desenvolver e podermos também ajudarmos uns aos outros. Assim como a doutora Elisa falou que a gente procura o cardiologista, procura outras especialidades, tem também a psiquiatria, que também ajuda a gente e cuida da gente. Então não deixe piorar. Ore, confie em Deus. Lembra que eu falei no início? Aquele que confia no Senhor, faz a vontade de Deus. E Ele dá direção. Se você precisar, seja a ajuda que for, você buscando em Deus, Ele vai te ajudar por meio de outras pessoas, outras especialidades. Amém? Todos estão felizes? Graças a Deus que nos deu esse dia. Nós nos alegramos nele e uns nos outros. Tem mais algum aviso? Alguma coisa que eu esqueci? Exatamente. 19 horas, continuar cultuando a Deus, adorando a Deus, agradecendo a Deus, e você vai voltar para sua casa agora. Ame, cuide, esteja junto e esteja orando, e volte aqui às 19 horas para a gente estar adorando o Senhor. Vamos ficar de pé? Agradeça a Deus, louve ao Senhor por mais esse dia, esse conhecimento, ou renovação desse conhecimento para quem já tinha, que Deus nos deu nessa manhã. Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor é que é o Criador de todas as coisas, ó Pai. E o Senhor deu sabedoria e discernimento a nós homens, para que haja e houvesse o desenvolvimento, ó Pai. E hoje nós estivemos aqui falando de forma específica na parte da medicina e da psiquiatria, ó Pai.
como eu pedi aqui, que o Senhor continue abençoando a doutora Lísia, toda essa semeadura, esse tempo que ela esteve aqui se dispondo, que o Senhor continue abençoando ela como instrumento do Senhor na sua vida, família, casamento, e que mais e mais o Senhor a use para ajudar outras pessoas a serem tratadas e receberem curas por meio da mão do Senhor na vida dela, papai. Nós também que estivemos ouvindo, ó Pai amado, sobre saúde mental, sobre os cuidados que devemos ter, sobre a questão de estarmos tendo a nossa oração, pedindo ao Senhor, e muitas vezes o Senhor nos dá direção para procurar ajuda médica, às vezes procurar ajuda de conselho, em tudo isso o Senhor nos dá direção. Obrigado por tantos recursos da Tua graça e misericórdia que o Senhor nos dá, ó Pai. Continue nos dando a cada dia discernimento para caminhar com o Senhor e vendo a direção e a vontade do Senhor para nossas vidas, ó Pai. Que esse ensino de hoje, para aqueles que estão renovando ou estão aprendendo pela primeira vez, venha fazer diferença, ó Pai. Venha nos levar a cada dia a cuidar de nós mesmos, dos nossos sentimentos, emoções e também continuarmos cuidando uns dos outros, ó Pai. Porque como corpo, a mão não faz nada sozinho sem a ajuda do pé, sem o olho, sem nada. Então também nós precisamos nos ajudar naquilo que o Senhor nos dê condição para isso, ó Pai. Guarda o nosso retorno para os nossos lares, que possamos continuar o resto desse dia, cuidando dos nossos familiares, amando, estando junto, e à noite possamos retornar, Senhor, guardados pelo Senhor, para continuar te adorando, te exaltando e agradecendo por tudo que o Senhor tem feito por nós, ó Pai. Obrigado por esta manhã que aqui tivemos, em nome de Jesus, ó Pai. Amém. Deus abençoe, queridos, a paz do Senhor.